Oi, pessoal! Na aula de hoje, separei alguns exercícios das aulas 3 e 4 para a gente estar fazendo juntos. Os tópicos são cálculos químicos e cálculos de fórmulas. Aconselho vocês a pegarem um caderno e resolverem junto comigo, porque isso vai ajudar vocês a exercitarem o raciocínio das questões para fazer as outras questões da lista e também as outras questões dos próximos formulários. Vamos começar por alguns exercícios que eu separei da lista de cálculos químicos. Começando pela questão 4. A questão 4 diz: silicatos são compostos de grande importância nas indústrias de cimento, cerâmica e vidro. Quantos gramas de silício há em 2 mols do silicato natural Mg2SiO4? E dá pra gente o dado da massa molar do silício, que é 28,1 grama por mol. Então vamos lá. A gente precisa entender o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a quantidade em grama, ou seja, a massa de silício que tem 2 mols de Mg2SiO4. Então, a gente precisa relacionar o composto Mg2SiO4 com a quantidade de silício. Olhando para a fórmula, a gente pode ver que 1 mol de Mg2SiO4 tem quantos mols de silício? Um só. Tá vendo? É Si. Se fosse Si2, Si3, aí seria qual a quantidade de mol de silício? 2, 3. Mas nesse caso só tem 1, então 1 mol de silício. Só que a gente tem 1 mol de Mg2SiO4, olha lá na questão. Não, a gente tem 2 mols de Mg2SiO4. Então, em 2 mols, quantos mols de silício tem? X. Fazendo uma regrinha de 3, a gente pode ver que a multiplicação cruzada vai ser 1 vezes x é igual a 2 vezes 1. Então, obviamente, x é igual a 2 mols de silício. A gente já achou a quantidade de silício que tem nesse composto. Só que a questão não quer em mols, a questão quer em gramas, ou seja, a massa. Então, a gente vai usar a massa molar do silício para correlacionar grama com mol. Olhando a massa molar, a gente pode dizer que 1 mol de silício tem 28,1 grama. Só que a gente tem 1 mol de silício? Não, a gente tem quantos mols? 2. Então, 2 mols de silício está para Y. Fazendo essa regrinha de 3, multiplicando cruzado, a gente vê que 1 vezes Y é igual a 2 vezes 28,1. Então, Y é igual a 56,2 gramas de silício, que é a alternativa letra A. Então, essa primeira questão que eu selecionei é mais para dar uma aquecidinha. Vamos para outras que vão exigir um pouco mais de interpretação. Questão 5. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. Tudo isso até aqui foi aquela introdução clássica de várias questões do Enem. O que importa para o cálculo da questão é o que vem agora. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilo de massa corpórea, ou seja, 40 mg desse composto por quilo da pessoa. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de. E dá pra gente o dado como dado a massa molar do aspartame, que é 294 gramas por mol. Então, primeiro de tudo,
a gente precisa relacionar a massa da pessoa com a quantidade máxima que ela pode ingerir, através do IDA, que diz pra gente que o máximo é 40 miligramas de aspartame por quilo de pessoa. Então, 40 miligramas de aspartame está para 1 quilo. A pessoa da questão tem 70 quilos. Então, 40 miligramas está para 1 quilo, 70 quilos está para X miligrama. Cuidado aqui para não colocar X grama e errar. A gente sempre coloca as mesmas unidades embaixo. A que está em cima e a que está embaixo das linhas. Então, miligrama embaixo de miligrama, quilo embaixo de quilo. Tudo bem? Para não errar nas conversões das unidades. Então, fazendo a regra de 3, a gente tem que x é igual a 40 vezes 70, que é igual a 2.800 miligramas de aspartame. Só que é aí que a gente vai converter, porque a massa molar está grama por mol, e o resultado que a gente achou está em miligrama. Então, a gente tem que converter esse miligrama para grama. Esse Nzinho de miligrama indica para a gente o 10, ou vezes 10, elevado a menos 3. Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por 10 vezes elevado a menos 3, ou dividir por 1.000. Então, a gente fazendo essa continha, vê que 2.800 vezes 10 a menos 3 é igual a 2,8 gramas de aspartame. É só andar com a vírgula para a esquerda. Então, a gente já descobriu a quantidade em massa do composto, que é 2,8. Só que a questão quer em número de mol. Então, agora a gente vai usar a massa molar do aspartame. Então, 294 gramas de aspartame está para 1 mol. Mas a gente tem 294 gramas? Não. A gente acabou de achar o quê? 2,8 gramas de aspartame. Então, 294 gramas está para 1 mol, 2,8 gramas está para N, que eu não sei a quantidade e quero descobrir. Então, resolvendo essa regra de 3, multiplicando cruzado, a gente tem 294 vezes N é igual a 2,8. Então, passando 294 para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando N, então passando para o outro lado a gente passa dividindo, a gente tem que N é igual a 2,8 dividido por 294, que é igual a 0,0095 mol. Bom, a gente não tem essa resposta nessa forma nas alternativas. Então, a gente precisa adequar esse número. A gente precisa transformar esse número em um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, se a gente andar com a vírgula para a direita, a gente converte esse valor em 9,5 vezes 10 a menos 3 mol de aspartame. Os dois valores são iguais, só que são escritos de formas diferentes. Então, a gente viu que a resposta dessa questão é a letra B. Questão 6. O nitrogênio é um elemento essencial para o sistema biológico, sendo constituinte principal de aminoácidos e enzimas. Na atmosfera, é o principal componente na forma de moléculas diatômicas altamente estáveis. Contudo, forma com o oxigênio diversos compostos gasosos. É aquela introduçãozinha, porque o que a questão vai pedir mesmo vem agora. Uma mistura de gases foi preparada com 22 gramas de N2O, 3 mols de moléculas de N2O4 e 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de NO2. A quantidade total em mol de átomos de nitrogênio na mistura é... Então, vamos lá. Dá pra gente, como dado, as massas molares aí do que a gente vai precisar. Só que antes, vamos interpretar a questão. A questão quer a quantidade total em mol de nitrogênio dessa mistura.
E a gente precisa entender que o nitrogênio nessa mistura vem de quais compostos? Do N2O, do N2O4 e do NO2. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir a quantidade em mol de nitrogênio em cada um desses compostos. E depois somar tudo para saber a quantidade total. Então, vamos começar. Começando por 22 gramas de N2O, que foi o primeiro dadozinho da questão. A gente precisa saber a quantidade em mol de nitrogênio que tem 22 gramas de N2O. Como que a gente vai fazer? Calcular primeiro a massa molar do N2O para poder relacionar grama com mol. Então, vamos lá. Massa molar do N2O vai ser igual ao quê? Vai ser, considerando o nitrogênio, 14, que é a massa do nitrogênio, vezes 2, porque são 2 nitrogênios, mais, agora considerando o oxigênio, qual a massa do oxigênio? 16, vezes 1, porque tem um oxigênio, no caso, 1 mol de oxigênio. E isso é igual a 44 gramas por mol. Então, essa massa molar diz pra gente o quê? Que 1 mol de N2O tem 44 gramas. Mas a gente tem no exercício 44 gramas de N2O? Não. A gente tem quanto? 22 gramas. Então, se 1 mol está para 44 gramas, quantos mols vão estar para 22 gramas? Resolvendo essa regrinha de 3, a gente tem o quê? 22 vezes 1 é igual a 44 vezes N. Na ordem que está escrito aí, a mesma coisa. 44N é igual a 22. Então, a gente passa o 44 para o outro lado dividindo. E a gente vê que N é igual a 0,5 mol de N2O. A gente já descobriu o número de mol de N2O. Mas lembra que na questão quer a quantidade de mol de nitrogênio. Então, vamos lá. 1 mol de N2O tem quantos mols de nitrogênio? Olhando na fórmula, a gente vê que são 2 mols. Mas a gente tem 1 mol de N2O? Não, a gente acabou de achar quanto? 0,5 mol. Então, 0,5 mol de N2O está para X. Então, X é igual a 2 vezes 0,5. Então, X é igual a 1 mol de nitrogênio. A gente acabou de descobrir a quantidade de nitrogênio relacionada a 22 gramas de N2O. Então, a gente guarda esse valor e vai descobrir a quantidade de nitrogênio dos outros compostos. Considerando agora o segundo dado, que é 3 mols de moléculas de N2O4. Quantos mols de nitrogênio a gente tem aí? Bom, 1 mol de N2O4 tem quantos mols de nitrogênio? Olhando na fórmula, a gente vê que são 2. Só que a gente tem 1 mol de N2O4? Não, a gente tem quantos mols? 3 mols de N2O4. Então, 3 mols está para Y. Então, Y vai ser igual ao quê? 2 vezes 3, que é igual a 6 mols de nitrogênio. Então, a gente também já achou a quantidade de nitrogênio que está associado a 3 mols de moléculas de N2O4. Então, guarda esse valor também. E agora, só falta a gente descobrir o nitrogênio que vem do NO2. Então, vamos lá. 1 mol de NO2 tem quantas moléculas de NO2? 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol vai ter sempre 6,02 vezes 10 a 23. Só que a gente tem 6,02 vezes 10 a 23? Não, a gente tem quanto? 2,4 vezes 10 a 24 moléculas. Então, quantos mols, que eu chamei de Z, está para 2,4 vezes 10 a 24 moléculas. Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente vê que 6,02 vezes 10 a 23 vezes Z é igual a 2,4 vezes 10 a 24. Passando 6,02 vezes 10 a 23 para o outro lado, dividindo, a gente tem que Z é igual a 4 mols de NO2.
Só que a gente quer saber mols de nitrogênio. Então, a gente vai correlacionar. 1 mol de NO2 tem quantos mols de nitrogênio? Olhando pela fórmula, um só. Então, se a gente tem 4 mols de NO2, quantos mols de nitrogênio a gente vai ter? 4 mols. Agora o que a gente faz? A gente, para saber o número total, vai somar a quantidade de nitrogênio que veio de cada um desses compostos, que foram todos os resultados que a gente achou. 1 mol mais 6 mols mais 4 mols de nitrogênio vai dar um N total de 11 mols de nitrogênio, que é a nossa alternativa letra E. Agora vamos para a questão 9. Se um dentista usou em seu trabalho 30 mg de amálgama de prata, cujo teor em prata é 72% em massa, o número de átomos de prata que seu cliente recebeu em sua arcada dentária é de aproximadamente, e dá pra gente como dado massa molar da prata, que é 108 gramas por mol. Bom, vamos primeiro entender a questão. O dentista, ele usou 30 mg de amálgama de prata, que é uma liga metálica de prata, mas que contém também outros elementos. Desses 30 mg, 72% é prata, e é isso que ele quer saber, o número de átomos de prata. Então, primeiro a gente tem que saber a quantidade de massa de prata que tem nesses 30 mg de amálgama, que é a liga. Então, vamos lá. Ele diz pra gente que o teor é 72% em massa. Então, em 72 mg de prata, a gente tem 100 mg de amálgama. Ou seja, em 100 mg de amálgama, a gente teria 72 mg de prata, na verdade, né? Só que a gente tem 100 mg de amálgama? Não, a gente tem o quê? 30 mg. Então, 72 mg de prata está para 100 mg de amálgama. Quantos miligramas de prata estão presentes, né, em 30 mg de amálgama? E aí a gente faz a regra de 3, que é multiplicar cruzado, e ver que 100x é igual a 72,30. 100x, então, vai ser igual a 2.160. Passando 100 para o outro lado e dividindo, a gente tem que x vai ser igual a 21,6 miligramas. Só que aí, como a gente vai precisar relacionar com a massa molar, porque quer saber em número de átomos, a gente vai converter miligrama para grama, para não errar na conta. Então, esse milho aí significa vezes 10 elevado a menos 3. Então, uma vírgula certinho, a gente tem que 21,6 miligrama é igual a 0,0216 gramas de prata. E agora? Agora a gente vai usar a massa molar para poder correlacionar a massa com o número de átomos. A gente sabe pela massa molar que 108 gramas de prata está para 1 mol. E 1 mol está para quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, a gente pode dizer que 108 gramas de prata contém, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. Só que a gente tem 108 gramas? Não. Qual é a massa de prata que a gente acabou de descobrir? 0,0216 gramas de prata, que é o Ag, É o símbolo químico. E isso está para quantos átomos de prata? Y. Então, fazendo a regrinha de 3, 108 vezes Y vai ser igual a 0,0216 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, 108Y vai ser igual a 1,30 vezes 10 elevado a 22. Passando 108 para o outro lado, a gente vê que Y é igual a 1,20 vezes 10 elevado a 20 átomos. Essa é a resposta final. Mas as alternativas não estão expressas, nessa potência de 20, de 10 elevado a 20. Então, a gente vai ter que converter esse valor. Andando apenas uma casa para a direita, a gente vê que esse valor também é igual a
12,0 vezes 10 elevado a 19 átomos de prata, que é a nossa alternativa letra B. Agora, nós vamos fazer a questão número 10 dessa lista de cálculos químicos. Essa questão diz pra gente o quê? O cobre consiste em dois isótopos com massa 62,96U e 64,96U e abundância isotópica de 70,5% e 29,5% respectivamente. A massa atômica do cobre é... E dá as alternativas pra gente. Bom, primeiro de tudo, vamos começar a organizar os dados para a gente não se perder e multiplicar as coisas pelos valores errados. O primeiro isótopo que dá para a gente tem massa atômica o quê? 62,96. E a abundância desse isótopo é qual? Fala respectivamente. Então, 70,5 é referente ao isótopo número 1 lá. Então, o primeiro isótopo tem massa atômica 62,96U e abundância de 70,5%. E o isótopo 2 lá, o segundo isótopo, que ele fala massa atômica, vai ter massa atômica 64,96U e qual abundância? A segunda, que é 29,5%. E como que a gente vai descobrir a massa atômica do elemento químico cobre? A gente vai levar em consideração cada isótopo e a sua massa atômica e a sua abundância. Então, olha só, a primeira parte da conta, que é o que está entre colchetes, vai ser como? Vai ser considerar primeiro o primeiro isótopo. A massa atômica desse isótopo vezes a sua porcentagem, então, 62,96 vezes 70,5, mais, agora considerando o segundo isótopo, massa atômica, 64,96 vezes a porcentagem, que é 29,5. Aí a gente vai somar isso tudo e dividir pela soma de quem? Das abundâncias, que é 70,5 mais 29,5. Essa soma tem que dar sempre quanto? 100%. Então, a massa atômica do cobre vai ser igual a... Aí, resolvendo essa continha, vai dar 4.438,68 mais 1.916,32. Tudo isso dividido por 100. Então, a massa atômica do cobre vai ser 6.355 sobre 100, que é igual a 63,55U, que é a nossa alternativa letra E. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios da lista de cálculos de fórmulas. Começando pela questão 2 dessa lista. Quando aquecemos 1,63 gramas de zinco, este se combina com 0,4 gramas de oxigênio para formar um óxido de zinco. Então, o composto formado é o óxido de zinco. A composição percentual do composto é... Primeiro, a gente precisa entender o que ele está pedindo. Ele está pedindo qual a porcentagem de zinco e a porcentagem de oxigênio que tem nesse composto, que é o óxido de zinco. Mas antes disso, a gente precisa entender qual é a massa total do nosso composto. Ó, se a gente juntou 1,63 gramas com 0,4, a massa total do óxido de zinco formado foi 2,03 gramas. Então, a gente pode ver que nessa massa total de 2,03 gramas, a gente tem quanto de zinco? 1,63 gramas de zinco e quanto de oxigênio? 0,4. E agora a gente vai ver o quanto essas quantidades são relativas, né, à massa total, o quanto de zinco está para essa massa total e correlacionar a porcentagem. Então, vamos fazer para o zinco e depois para o oxigênio. Em 2,03 gramas de óxido de zinco, que é o total, quanto que a gente tem de zinco? 1,63 gramas de zinco. Só que a gente quer saber a porcentagem. Então, quantos gramas de zinco teria em 100 gramas de óxido? Fazendo essa regrinha de 3, a gente vê que
X é igual a 80,3 gramas de zinco. Então, como é 80,3 gramas de zinco em 100 gramas de óxido, que é o total, a gente diz que qual é a porcentagem de zinco? 80,3% de zinco. E a gente vai fazer a mesma continha para o oxigênio. Em 2,03 gramas de óxido de zinco, quantos gramas de oxigênio a gente tem? 0,4. Só que a gente quer saber a porcentagem. Então, em 100 gramas de óxido, quantos gramas de oxigênio a gente teria? Então, resolvendo essa continha, essa regra de 3, a gente tem que Y é igual a 19,7 gramas de oxigênio. Então, como são 19,7 gramas de oxigênio em 100 gramas de óxido, se é 19,7 para 100, então a gente tem 19,7% de oxigênio. Vale ressaltar o quê? Que a soma das porcentagens de zinco e oxigênio tem que dar igual a quanto? A 100%. Se só tem zinco e se só tem oxigênio, a soma das porcentagens tem que dar igual a 100%. Então, uma forma de conferir nossos cálculos é somar 80,3 mais 19,7 e verificar que realmente dá 100. Então, a gente tem, para essa questão, a alternativa letra B como a resposta correta. Vamos agora para a questão 4. A decomposição de carnes e peixes pela ação de bactérias resulta na formação de uma substância chamada cadaverina. O odor dessa substância é bem desagradável. Sua fórmula percentual, isso daqui é importante, é qual? Diz pra gente que a fórmula percentual é C, 58,77%, H, 13,81%, N, 27,40%. E diz pra gente que a massa molar do composto é 102 gramas por mol. E pede pra gente a fórmula molecular da cadaverina. E dá pra gente como dado as massas aí dos elementos. Então, qual é o primeiro passo para determinar a fórmula molecular desse composto? Calcular a fórmula mínima, através das porcentagens que foi dada na questão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente pega a porcentagem de cada elemento e divide pela massa de cada elemento. Então, carbono, que é o C, 58,77, que é a porcentagem de carbono, dividido por 12, que é a massa de carbono. A gente obtém nessa continha o valor de 4,9. Aí, vamos guardar esse valor. Considerando agora o hidrogênio, qual a porcentagem de hidrogênio que dá? 13,81, dividido pela massa do hidrogênio, que é quanto? 1. Então, a gente tem que o resultado dessa continha é 13,81. Guarda esse valor. Vamos para o nitrogênio agora. Qual é a porcentagem de nitrogênio? É 27,4. 27,40, é a mesma coisa. Dividido pela massa do nitrogênio, que é 14. Então, fazendo essa continha, a gente tem 1,96. Agora, a gente vai olhar esses três resultados que a gente teve até agora. 4,9, 3,81 e 1,96. E ver qual é o menor valor. O menor valor é 1,96. Então, a gente vai pegar todos esses três valores e dividir todo mundo pelo menor valor, que é 1,96. Então, para o carbono, a gente tem 4,9 dividido por 1,96, que é igual a 2,5. Para o hidrogênio, a gente tem 13,81 dividido por 1,96, que é igual a 7. E para o nitrogênio, a gente tem 1,96 dividido por 1,96, que é igual a 1. Aí a gente já vai montar nossa fórmula mínima. Só que olha só, deu que o carbono é igual a 2,5. Existe meio átomo? Não. Então, a gente tem que converter esse 2,5 para um número inteiro. A gente não pode nem aproximar para 2, nem aproximar para 3. Então, como que a gente faz? A gente multiplica ele por um menor valor inteiro para converter ele num valor inteiro. Mas o valor que a gente multiplicar, a gente tem que multiplicar para todos os outros elementos. Se a gente multiplicar
por 2, o carbono vira 5, porque 2,5 vezes 2 é igual a 5. Opa, 5 é um número inteiro. Então, a gente vai ter que multiplicar o hidrogênio e o nitrogênio por 2 também. Então, hidrogênio fica 7 vezes 2, que é igual a 14, e nitrogênio fica 1 vezes 2, que é igual a 2. Agora, a gente já tem a nossa fórmula mínima, que é igual a C5H14N2. Então, o que a gente tem que fazer agora? Calcular a massa molar da nossa fórmula mínima, para poder comparar com a massa molar que é dada na questão. A massa molar, então, vai ser o quê? Considerando o carbono, com a massa do carbono, 12 vezes 5, porque a gente tem C5. Mais, agora considerando o hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? 1 vezes 14, porque é H14. Mais, qual é a massa do nitrogênio agora? 14 vezes 2, porque é N2. Fazendo essa somazinha, a gente vê que a massa molar da nossa fórmula mínima é 102 gramas por mol. E aí a gente vai comparar esse valor com o valor que é dado na questão, que nesse caso, e especialmente nesse caso, também é 102 gramas por mol. Mas nem sempre é. Nesse caso, acabou sendo. Então, a fórmula mínima tem a mesma massa molar que a substância da nossa questão, que é 102 gramas por mol. Então, nesse caso, a fórmula mínima vai ser igual à fórmula molecular. Se o número fosse diferente, a gente teria que dividir e ver quantas vezes a massa molar da questão é maior do que a massa molar da fórmula mínima. E depois multiplicar pelos átomos para saber a quantidade certinha. Mas nesse caso não foi necessário. Então, a resposta certa é a letra A, que é C5H14N2. E agora a gente vai para a nossa última questão de hoje, que é a questão 8 da nossa lista de cálculos de fórmulas. O sulfato de ferro 2 hidratado, aí eu coloquei entre parênteses a fórmula, que é o FeSO4.x, porque a gente não sabe a quantidade ainda de água. Então, XH2O, na qual X é o número de moléculas de água. Quando aquecido a cerca de 120 graus Celsius, perde 45,3% de sua massa. Dá para a gente como dados as massas dos elementos que a gente vai precisar. E pergunta, quantas são as moléculas de água de cristalização no sal hidratado? Primeiro de tudo, vamos entender o que está perguntando. Está perguntando o quê? Basicamente, o valor desse X aí na fórmula. Quer saber quantas moléculas de água são nesse composto. Então, a gente precisa começar a fazer algumas considerações primeiro, antes de partir para a regrinha de 3. O FeSO4.xH2O, como que a gente calcularia a massa molar, né? Se a gente tivesse aí, por exemplo, o valor de X. A gente faria normalmente. Qual a massa do ferro? 56. Mais, como só tem um ferro, né? Vezes 1. Mais, massa do enxofre, que é o Szinho aí. 32 vezes 1, porque só tem um enxofre, então 32. Mais, agora a gente tem 4 oxigênios nessa parte. Então, 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Mais X vezes a quantidade da massa da água. Porque a gente não sabe quanto é esse X e a gente vai descobrir ele. Então, X vezes, abre parênteses para não multiplicar errado, 2, porque são 2 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa 1, mais 16, que é a massa do oxigênio. Então, resolvendo essa continha, seria o quê? 56 mais 32, mais 4 vezes 16 dá 152, mais 18x, que é 2 mais 16, 18 vezes x, 18x. Cuidado para não somar agora esses dois valores, a gente não pode somar uma coisa que tem x com uma coisa que não tem x. Então, para por aqui. Então, a massa molar seria 152 mais 18x grama por mol. E dessa quantidade, a gente descobriu que 45,3% é água. Por quê?
Diz na questão que quando aquecido a 120 graus Celsius, perde 45,3% da sua massa. Bom, se a água tivesse pura, a gente sabe que ela entraria em ebulição em 100 graus Celsius. Mas como tem aí uma mistura, né, a água ela evaporaria realmente aí a uma temperatura próxima a 100 graus Celsius, mas que não fosse exatamente 100. Então, nesse caso, em 120 graus Celsius, ele já perdeu toda a água que tinha. Então, qual foi a massa de água? 45,3%. Então, agora sim, a gente já pode ir para os cálculos. Só dando ênfase aqui. Se 45,3% é água, quanto seria de FeSO4? 100 menos 45,3, tudo bem? Só para a gente saber aí as porcentagens, mas a gente nesse exemplo vai usar só a porcentagem da água mesmo. Então vamos lá. Usando a massa molar, seria o quê? 152 mais 18x grama do composto estaria para qual massa, né, em grama de água? 18 vezes x, porque a gente ainda não sabe quanto é x, a gente tem que descobrir ele. Então, a gente sabe que em 152 mais 18x do composto, a gente teria 18 vezes x grama de água. Só que aí agora a gente vai usar a porcentagem de água. A gente sabe que se tivesse 100 gramas do composto, quanto de água teria? 45,3 gramas, porque é 45,3% de água. 45,3 gramas de água para 100 gramas do total, que é o composto. Agora a gente faz uma regrinha de 3, tomando cuidado para não esquecer de multiplicar o que está dentro do parênteses e acabar errando, tá bom? Então, como que a gente multiplica cruzado aí? 152 vezes 45,3 mais 18x vezes 45,3 é igual a quanto? 18 vezes x vezes 100. Aí a gente vai ter 6.885,6 mais 815,4x é igual a 1.800x. A gente tem que deixar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem do outro. Então, a gente vai passar o 815,4 para o outro lado. Como ele está mais 815,4 na esquerda, a gente passa para a direita ele negativo. Então, resolvendo, a gente tem que 6.885,6 é igual a 984,6x. Agora, para achar x, basta a gente colocar o 984,6 para o outro lado, dividindo. E a gente vai ver que esse valor é aproximadamente igual a 7. Então, x é igual a 7. Então, isso significa o quê? Que a gente tem 7 moléculas de água de cristalização nesse sal. Então, a fórmula seria o quê? FeSO4.7H2O. Bom, espero que essa aula tenha ajudado vocês a organizar um pouco o pensamento quanto a como resolver algumas questões. Não deixem de fazer as outras questões da lista e qualquer dúvida vocês podem me falar. Então, até a próxima!